Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu estou recebendo a diretora Lidiane, da Escola Estadual Pedro Paulo de Aguiar. Olá, Lidiane. Tudo bem, Josi? Muito prazer estar aqui com você e é um prazer enorme poder conversar um pouquinho sobre a famosa PPA. Quem é a Lidiane? É uma pergunta bem complexa que eu sempre começo com. A Lidiane é neta de Geralda Domingues da Silva e filha de Leolina da Silva Gomes, duas mulheres guerreiras, duas mulheres incríveis e que herdou delas, né, essa paixão pelas coisas que fazem e que fazem muito bem quando resolvem fazer, e de uma exigência que às vezes beira um pouquinho da petulância, né? Mas que eu tenho orgulho danado de herdar essas características fortes e marcantes das duas. E acho que mais importante, a Lidiane herdou a necessidade também e o prazer de você começar um projeto, que você faça esse projeto, que você termine esse projeto. Foram duas coisas que as duas sempre me ensinaram. Começou, termina, né? A minha trajetória de vida ela é muito complexa porque eu consigo permear durante a minha vida vários espaços dos quais cada um deles me deu muita experiência. Então eu sou um misto de tudo que eu vivi, né, de tudo que eu vi, de tudo que eu estudei, tudo que eu li. E também acho que um pouco daquilo que a gente precisa ter de humildade nessa vida, né? De recomeçar, de refazer. Então, sou uma pessoa bastante simples de lidar, não sou fácil de lidar, mas sou muito simples de lidar, né? Então, as coisas comigo são ou não são, vamos ou não vamos, em relação àquilo que a gente pretende fazer. Mas sou uma profunda entendedora das pessoas, eu acho que eu consigo ouvir bastante, eu consigo imediatamente me colocar no lugar daquela pessoa. E a partir daí eu consigo ter, acho que os melhores dos dois mundos, né? Que é lidar com as coisas de forma prática, mas ao mesmo tempo lidar com o ser humano de forma mais próxima, complexa e amorosa que todos nós somos, né? E dar bronca também se a gente vê que está precisando. Então acho que esse feeling aí é uma coisa que eu tenho, gosto muito. Então é uma mistura. Eu sou o povo brasileiro, eu sou tudo que a gente podia ser e que a gente não deve ser. De bom e de ruim, né? Agora vamos falar de projeto. Você, como diretora, tem vários projetos. Hoje, como diretora da escola, Pedro Paulo de Aguiar, como era a escola quando você assumiu a direção? Assim, toda a minha trajetória pedagógica, ela foi mesmo em escolas de periferia, mas eu confesso que me assustou muito a questão de estar vindo para um lugar onde eu não fazia ideia de onde eu estava vindo. Porém, é muito engraçado a gente perceber que a PPA em si, com todos os problemas que depois eu vim a descobrir, né, e também conhecer a tal da fama histórica do lugar e da escola, eu me identifiquei imediatamente, eu consegui me ver muito nesse ambiente, mas assim, era muito engraçado como o externo da escola não refletia o interno. Então eu vim muito contrariada, mas como eu te disse, eu tenho duas pessoas muito emblemáticas na minha vida e que eu não podia de jeito nenhum esmurecer, porque eu estava com uma dificuldade que nem era dificuldade, a pessoa passou no concurso, vai escolher uma escola, vai assumir e ainda tá fazendo graça, né? Então, logo eu mesmo falo que eu sou minha terapeuta. E quando eu cheguei aqui, eu vi que o ambiente interno da escola era completamente diferente do ambiente externo. E mesmo com todas as dificuldades, algumas questões muito sérias, assim, tinha aqui em relação, quando eu cheguei em março de 2018, eu ouvia coisas assim, de que era muito complicado dar aula, os estudantes não respeitavam os alunos e tinham uma tradição aqui de, eu passo, hahaha. E tinha essas coisas, né, que assim, não é que é culpa da gestão anterior, mas eu acho que é todo um misto de situações que vão fazendo com que as pessoas que estão aqui dentro às vezes nem percebam, né, que os professores estão ficando bastante chateados, que o aluno, o estudante, né, que eu estou tentando me policiar, eu estou chamando de estudante, porque eu acho que o aluno é um repositório de informação e o estudante ele é um autônomo na sua capacidade de aprendizado. Então eu estou habituando as crianças a ouvir essa palavra e também me habituando a falar
apesar de tudo isso, logo no início eu vi crianças, essa é uma escola enorme, quem não conhece, né? Ela tem dois prédios, ela tem uma rampa, são 4 rampas, e um pátio, só o pátio coberto tem 600 metros quadrados, né? E mesmo assim, naqueles primeiros dias, eu vi uma criançada entrando, e bastante diferente das que eu enfrentei em Campinas, das que eu tive, não que eu tive problema. Graças a Deus, eu sempre fui uma profissional muito próxima. Então, eu sempre fui muito respeitada, muito querida. E mesmo quem não queria, quem não gostava, mas também nunca me desrespeitou. Eu acho que ninguém tem que gostar de todo mundo, né? Mas eu acho que eu nunca tive esse problema. Então, eu vi crianças muito maduras. E aí, aquilo me deixou um alerta. Assim, essa maturidade é do quê? De sofrimento? Essa maturidade, que tipo de maturidade é essa? Uma maturidade que já tá assim, nas portas da vida, e a infância se foi. Então, eu fui percebendo que mesmo assim valia muito a pena, porque eu ouvia os boatos, né, de, é PPA, mas a PPA, porque a PPA, porque aqui, meu Deus, fulano de tal, que já jogaram cadeira, já jogaram não sei o quê, uma vez que apagou a luz. E eu falei, meu Deus, né? Não parece o mesmo ambiente que eu estou vendo. Então, assim, acho que os meus olhos já entraram sem priorizar uma imagem ruim que se tem, ou que se tinha da escola até então. E eu acho que isso me ajudou demais. Porque quando você já entra num lugar que as pessoas falam que tem um problema, e que você não consegue, ninguém vai conseguir resolver, eu acho que você já começa o jogo perdendo de 10-0, né? E como eu não tenho esse espírito, nunca tive, eu resolvi enfrentar. Eu ia embora em julho, porque minha vida toda estava em Campinas, meu marido, minha casa, né, minhas coisas, toda em Campinas. Eu sou campineira de nascimento. E já estava morando em Nova Odessa, que é uma cidade vizinha, que foi onde o nosso dinheiro de professor dá para comprar, que era muito mais barato. Então, de Nova Odessa para Campinas, 20 minutos. Aí de Nova Odessa para cá, 1h30, né? E eu ia embora. E à medida que eu fui ficando, eu fui conhecendo as pessoas, eu fui conhecendo os alunos, os estudantes, eu fui conhecendo os professores e vi que tinham pessoas muito... É um professorado jovem, né? Assim, a gente tem um professorado grandíssimo, assim, parte jovem, e que gosta de estar onde está. E aí eu fui conhecendo as pessoas, as crianças, que eu chamo de criança até ficar velho, né? E aí eu fui sabendo de muitas outras histórias e que não me agradavam. E que aí eu fiquei pensando, será que eu aguento? Eu dou conta de ficar aqui? Aí, graças a Deus, assim, né, uma antiga funcionária me ofereceu a casa para eu dormir alguns dias, e fui ficando e não tive coragem de ir embora, porque as coisas estavam com ares novos, as pessoas com vontades novas, e tinham um apoio pedagógico de projetos, porque eu amo projeto. Eu acho que projeto, enquanto professora, eu sempre trabalhei com projeto. E eu sempre soube que a criança, quando ela faz um trabalho manual, ela imediatamente ela adquire concentração, ela adquire a disciplina de você seguir as etapas. Infelizmente, as coisas são assim. E até esse pessoal aqui desse quadro que eu tenho, de um ponto de cultura, que fez um trabalho comigo na escola, eu era coordenadora já. E aí eu percebi isso na prática. Então, para mim, projeto é uma coisa que funciona demais. Você ensina 1 milhão de coisas num projeto. Então, é uma coisa que eu sempre prezei. Então, aqui, quando os professores começaram a receber esse apoio, não, vamos lá, não, tem o dinheiro, vamos fazer, pode comprar, vamos fazer. Então, isso deu um ânimo. E aí, eu não tive mais coragem de ir embora. Numa dessa, eu já estou aqui há 3 anos e 7 meses. Qual foi o seu primeiro plano de ação para a melhora da escola? Eu acho que, assim, a princípio, como eu te falei, eu sou uma pessoa bastante tempestiva, eu sou bem... Eu sou uma tempestade mesmo que passa, mas eu sou uma pessoa bastante sensata. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir todo mundo mesmo. Eu acho que eu consegui ouvir as necessidades, o que tinha que dava certo. Eu não troquei a equipe, para você ter uma ideia. A equipe toda de gestão que eu encontrei, a única que mudou mesmo foi a diretora, né? E uma pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo, porque aí a outra vice-diretora aposentou. Então, eu consegui montar a minha equipe, mas assim, eu não troquei a equipe, né? Então, eu confio muito no que está sendo feito, e principalmente quando eu percebo que as pessoas sabem o que estão fazendo, né? Existem pessoas que são conhecedoras profundas dessa comunidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu passei 1 ano ouvindo, 1 ano mostrando quem eu era, quais eram as minhas intenções. Então, 1 ano mesmo, literalmente, de março
até dezembro do final do ano eu consegui ter contato com os alunos, com os estudantes. Eu estive em sala de aula, participei dos projetos, propus projetos, de vez em quando eu faço isso, tipo, eu acho que um projeto precisa ser feito, eu vou lá e proponho, e o pessoal fica meio assim, vamos comigo, e dá certo. Então, assim, eu passei mesmo esse ano todo pensando, e algumas coisas a gente retomou, e algumas coisas a gente parou. Então, a gente percebeu, por exemplo, é muito engraçado, as APs, por exemplo, né? É um projeto externo, é uma prova externa, mas que ela é aplicada aqui, e gostando ou não, que eu acho que essa discussão não cabe aqui, mas gostando ou não da forma, do jeito, ela é uma prova que nos diz quem somos diante da sociedade científica e educacional. Então, uma pessoa que é intelectual da educação, ele vai olhar a PPA através dos números, e não daquilo que ela apresenta. E eu percebi que tinha uma discrepância entre o que se tinha aqui dentro como avaliação interna, entre o que a gente tinha de externa. E aí a gente começou a debruçar sobre isso. Gente, por quê? Eu sei que tem vários problemas, mas por que quem está de fora não pode ver a escola também com assombro, como a gente vê com as notas internas, né? Com as avaliações internas. Então, o que está acontecendo? E a gente foi ajustando. Então, acho que a primeira questão é sempre pensar a escola de forma global, Josi. Eu acho que não tem como você pensar a escola parte por parte. Então, eu sou uma pessoa que consigo ver isso tudo porque eu permeio todos os espaços, né? Então, assim, o professor senta aqui, de reclamar, pedir, ele senta e ele fala. O estudante passou a ter confiança em me dizer, olha, aconteceu tal coisa, em tal aula e tal. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é dizer que existe uma pessoa sensata e que vai ouvir todos os lados e que esses lados vão ser considerados para que a gente chegue num meio termo. Não tolero desrespeito de jeito nenhum, então não consigo conversar com desrespeito, mas tudo pode ser dito desde que seja feito e de forma educada. Então, acho que esse meu primeiro ano foi estabelecer essa figura e, olha, deu super certo, né? Então, assim, enquanto os estudantes e professores confiavam e passaram a confiar no meu trabalho, faltava uma parte que era a comunidade. Então, assim, uma das coisas muito difíceis é a comunidade escolar saber que a gente tem um trabalho gigantesco, né? Que a gente tem um trabalho de formação, que a gente tem um trabalho de formação. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, voltando um pouquinho, que eu acho que isso foi muito importante, inclusive para o professor, foi o projeto de corresponsabilização do ensino e aprendizagem do aluno pelo próprio aluno. Né? Então, o estudante tem que entender que ele é responsável. Então, o que a gente começou a fazer naquele ano, no ano de 2018? Que era algo que eu fiz em todos os colégios que eu fui coordenadora, eu mostrava os resultados deles. Então, a partir dos resultados, AP, o que aconteceu aqui? Ó? Olha, vocês, assim, ó, essa é a prova. O que é que vocês estavam pensando? Porque teve um ano que a segunda série zerou. E aí, assim, de acerto, erro, a gente percebeu que a forma como a AP estava sendo aplicada, ela estava errada. Ela dava margem para que os estudantes não dessem importância e também nem os professores. Por que isso é importante para a gente? Não é tomar a AP como única fonte mas de observação e de análise, não. Mas é pensar que uma escola que tem 1.780 alunos, sempre teve. Da hora que eu cheguei, esse número é um negócio que vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A gente não tem dinheiro para fazer um simulado para todo mundo. Por que é que a gente não está aproveitando uma prova que está vindo impressa, de graça, entre aspas? Então, isso eram discussões que eu sempre levantei com os estudantes, com os professores. Então, foi muito legal quando, assim, ó, tá, tudo que vocês tentaram deu errado, agora é a nossa vez. Aí, então, a gestão tá vendo, então agora, e deu certo. Então, foi muito legal. E a gente viu que as avaliações começaram a ser feitas de forma mais comedidas, mais atenciosas, que é só isso que a gente pede. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi dizer para o estudante que ele está numa escola, que ele precisa ter confiança. Só que a escola também precisa ter confiança nele. Né? Então, hoje eu tenho um diálogo muito aberto, eles falam assim, eu não gosto de estudar. Tá, mas você gosta de fazer o quê? Eu gosto de jogar joguinho. Tá, mas você sabe que para isso tem que falar inglês? Você sabe que existe um campeonato mundial? Não. Então aonde mais você aprenderia se não fosse? Então, hoje eu tô nesse nível de conversa. Você tá. Então, aonde é que você vai aprender tudo isso? É com a gente aqui. Então, tá bem legal, porque a gente vem se desenvolvendo. Eu criei os representantes de sala, deixaram de ser levadores de papel e recado, e eles passaram a fazer parte de um projeto maior que envolve o Grêmio, e que eu chamo de Assembleia de Estudantes. Então, os representantes
não, o Grêmio são 10 alunos, 12, não dão conta da grandeza dessa escola. Então, os representantes de sala, eles são representantes da Assembleia, fazem parte da Assembleia de Estudantes, e eles fazem parte de uma discussão que é, olha, a escola é isso, a escola é aquilo, é assim que se... Então, assim, é um trabalho de formação mesmo, né? E que hoje a gente finalmente conseguiu completar, no sentido de que a gente já conseguiu alcançar os pais. Porque a pandemia, ela foi horrorosa em todos os sentidos, mas uma das coisas que a gente percebeu foi que o pai finalmente entendeu, e o pai e todos, que a escola trabalha e trabalha muito. Eu faço questão de gravar meu desktop, eu mostro para eles, olha aqui, são 2 computadores, olha o que eu estou fazendo para poder ver o que vocês estão fazendo. Então, acho que isso, e eu coloco no grupo, e as mães agradecem, uma ou outra fica, ai, você tá nervosa. Eu falei, não é nervosismo, é só um negócio que faz tempo que eu tô falando, e vocês ainda estão, mas vamos lá, vamos ajudar seu filho, sua filha, que é o que importa, né? Mas assim, uma outra mesmo, e num universo de 3.000 pais irresponsáveis, 2 reclamarem, eu tô achando que eu tô no lucro, o resto, olha, reconhece, nos atende. Então, hoje a gente conseguiu mostrar para todo mundo quem é a PPA, e eu continuo trabalhando nisso, né? De mostrar os resultados, de mostrar que mesmo durante a pandemia, eles tiveram resultados ótimos em relação ao Estado. Eu falei, olha aqui, gente, né? Então vocês estão numa escola muito boa. Então acho que essa é a minha paixão por aqui, e essa minha paixão, esse meu orgulho que eu tenho da PPA, acho que passou para os alunos, para os estudantes, para os pais, passou, foi além de mim. E aí eu falo, se eu tenho orgulho de vocês, por que vocês não têm? Então agora a gente está trabalhando na questão da autoestima pessoal, sabe? Assim, então a gente está percebendo que essa é a necessidade hoje. E a questão da interpretação e da leitura. Então, assim, a gente tem vários projetos muito amplos que envolvem vários parceiros, e eu acho que hoje a gente já está no patamar de, eu posso dizer e afirmar com toda certeza que a gente já está no patamar de mostrar que a educação, ela precisa ser global, universal, ela precisa ser ampla, ela precisa ser libertadora, e mais do que tudo, ela precisa ser crítica, para lá ou para cá. Eu acho que esse diálogo aberto que a gente tem entre estudantes e professores, que eu acho que é a nossa maior conquista, né? E ao passo que você vai mostrando, e a gente começou um projeto de formação da comunidade, a gente percebeu que tinha muitos assuntos que os pais não faziam ideia, nem os alunos, nem os estudantes. Gente, como é que a gente quer que eles entendam? Então a gente tem um programa, e na sexta-feira a gente continua também, e a gente está fazendo mesmo, falando de educação especial, a gente está falando de tecnologia, e a gente manda real. Meu, vocês não são tecnológicos, vamos, vem para a escola, chega junto. Que aí vocês, então, eu acho que essa linguagem mais aberta, mais próxima, eu faço reunião com eles semanalmente. Sempre uma sala está comigo, né? E hoje mesmo eu já fiz orientação sobre o projeto de leitura. Então, assim, eu sou assim, eu não consigo ficar quieta aqui, só quando tem esse compromisso assim, eu fico quieta. A gerente fala que ela vai me prender. Aproveitando que você falou de confiança, segundo os relatos dos pais, antes eles não se sentiam seguros em colocar seus filhos para estudar nessa unidade escolar. E hoje os pais já se sentem seguros. Como você vê essa confiança da comunidade passou a ter no seu trabalho e na sua gestão? Eu acho que faz muita diferença. Quando você atende, quando você responde, quando você tá ali e diz, olha, sou eu. E acho que assim, a questão do WhatsApp foi o que eu te falei, assim, me enlouquece, mas é muito legal quando você pode responder tão rapidamente os questionamentos, que eu acho que isso passa confiança também, né? Agora, mais do que isso, eu acho que todas as reuniões que eu fiz, todas as lives, todas as reuniões de orientação pedagógica, mostraram mesmo que eu não tô aqui brincando, embora eu seja uma pessoa muito louca, eu sou quase um moleque, né, que eu falo, gente, eu tenho que me segurar, porque tem hora que eu tô falando com eles, aí eu acho que eu tô falando lá com eles na rua, aí eu vou e solto as minhas, né? Mas, assim, embora eu seja muito moleque mesmo, de estar com eles, e eu vou lá para arte, eu vou me dá essa latinha aqui de spray, que eu vou e ajudo. Mas eu acho que esse trabalho de você formar, de você falar, mostra o quão sério é o trabalho. E aí, na prática, você vê a mesma coisa, né? Então, eu acho que é muito bacana. Então, eu fico muito feliz que hoje em dia eu estou escutando mesmo, assim, relatos de pessoas que a mãe mandou mensagem dizendo que ela tinha feito uma inscrição logo no começo, eles moram longe, né, coitados, e aí vem parar aqui por conta da proximidade da escola mais próxima, né, e aí a menina ficou no online, veio aqui, e aí quando saiu a vaga dela, assim, tardiamente,
essa menina caiu no choro e disse pra mãe que, pelo amor de Deus, aí a mãe desesperada, diretora, pelo amor de Deus, a minha filha tá aqui. Não, mãe, calma, volta agora, faz nova inscrição, sistema roda de terça e quinta, ela volta imediatamente. Então, assim, fiquei muito feliz das pessoas que estão morando longe fazerem questão de ficar, né? E assim, foi muito legal, porque várias pessoas, aconteceram várias vezes, e vários alunos retornaram, porque acabaram parando numa escola que, sem querer, e tinha até esquecido que tinham feito a inscrição. Então, assim, é muito legal. E eu tenho recebido bastante... Eu não preciso, mas eu fico muito grata quando eu recebo os elogios, porque eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho, mas é muito legal quando você recebe uma mensagem agradecendo pelo filho estar lendo, porque eu apreciei o projeto de reforço, que eu sou louca. E aí eu falei, pelo amor de Deus, aí todo mundo quase me internou, eu falei, ó, tudo bem, eu vou desacelerar com tudo, mas não entra na minha frente com um projeto de reforço, porque se esse projeto não sair agora no primeiro semestre, eu vou ter um troço. E aí você vê, parece que quanto mais você deseja, mais você mostra, mais gente que gosta chega próximo. E aí chegam professores que topam, que estão afim. Então eu acho que é tudo uma junção mesmo. Então esse carinho, ao mesmo tempo essa bronca, porque eu brigo mesmo, sabe? Eu brigo mesmo. E aí as pessoas acabam vendo, se a mãe não entende ou o pai não entende, o aluno, o estudante, quando chega perto e me escuta, fala, entendi. Então realmente, a senhora não tá brava, a senhora tá bem preocupada e tá aí e não vai largar do meu pé. Essa é a realidade, não vou largar do pé. E eu brigo aqui, eu digo assim, me dá só um motivo para eu desistir de você. Essa conversa que eu tenho com eles, me dá só um só. Aí eu desisto de você. Aí eles balançam a cabeça que não. Falei, então tá bom, então corre estudar. Você faz e vai estudar. E eles acabam virando pessoas que passam aqui, eu acho muito bonito. Eu tô aqui, a diretora Lidiane ali. E é muito legal, é muito difícil essa relação com o diretor, com os outros, acho que é mais fácil, mas você passar pelo corredor e os pequenos que têm um pouco de medo, né? Aí eles falarem assim, oi, diretora, eles sabem que eu tô brigando, mas, oi, diretora, eu acho tão legal que eu falo assim, meu Deus, agora se eu rir, eu perco aqui a pose. Então eu falo, olá, boa tarde. Mas os maiores já são bastante próximos, eu não vejo a educação de outra forma, não consigo nem brigar com alguém, para eu brigar eu tenho que conhecer a história dele. Então quando eu brigo, eles sabem que eu tô brigando e eles não refutam isso, porque eles sabem por quê, né? Sabe o desejo que eu tenho, eu trato eles todos como filhos mesmo. Então é isso, mãe fica doida. Falou 10 vezes, a gente não foi. Aí na 11ª ela grita e aí eu saio gritando. Aí eu brinco, eu grito nos grupos, que eu já achava, gente, eu não tô acreditando que vocês não... Pronto. Ixi, sai todo mundo correndo, me liga, me fala. Então se eu gosto disso, deles falarem comigo, me explica. E aí a gente vai se ajeitando. E é muito gratificante. Muito mesmo. Eles simplesmente, assim, eu falei, tá falado, e isso é muito legal para um ser humano, né? Essa credibilidade. Então, é isso. Quanto à pandemia, o que mais afetou a escola? Olha, eu acho que assim, a visão que a educação hoje, né, o Estado tem, e o secretário da Educação falando sobre isso hoje, de que vai demorar 10 anos para que se reponha o que se perdeu. Eu não acho, não concordo. Eu percebi que a pandemia, a única coisa que ela fez foi distanciar o estudante de um ponto focal da vida dele, que assim, é extremamente importante, e eles perceberam isso agora, né, que é a escola. Eles perceberam que a escola não é só um lugar onde eles vão receber alguma informação, que é um conceito que me incomoda demais, tá? Me incomoda que eu tô assim, já tem desde agosto, eu voltei da pandemia, das minhas férias, bastante incomodada, mas não um incomodamento ruim, um incomodamento daquelas que me faz parar para pensar quanto tempo a educação pública tem no sentido de direito, né? Então, assim, direito universal da criança. Então, a gente está falando de 88 para cá, né? E eu fico pensando, em 88 eu tinha 8 anos, hoje eu estou com 41. E eu passei por algumas escolas, enquanto estudante, por 2, né? O fundamental e o médio, porque a gente não tinha esse costume de mudar, né? Eram outros tempos, mas como professora e como coordenadora, eu passei por muitas escolas. E eu sempre tentei fazer a diferença no sentido de mostrar que a educação não era uma coisa parada, mórbida, chata, que era uma coisa estática,
Então, eu sempre tive essa preocupação. E aqui eu brinco que agora eu mando nisso tudo, que eu falo, agora eu mando nisso tudo, aí vai todo mundo ter que movimentar comigo. É coisa de gente louca, mas eu acho que não tem outro jeito. E aí, a partir desse momento que a gente começa a ter essa preocupação, eu fico incomodada de pensar que eu deva passar mais um ano da minha vida esperando. Então, assim, eu sei que tem muitos problemas, eu falo muito, eu sou sabe, bastante lutadora, eu sou uma ativista política, eu sou uma pessoa que fui sindicalista de carteirinha, eu tenho minha carteirinha de sindicalista. Então, assim, eu sou a favor do professorado e vou ser sempre, mas eu também sou a favor do estudante, que está crescendo numa sociedade que não está mostrando para ele outras alternativas. Então, infelizmente, gostando ou não, eu estou ensinando os meus alunos, os meus estudantes, a abrir as oportunidades para a vida deles com o pé na porta, com toda a finesse, mas com o pé na porta, com todo o know-how de pessoa que cresceu estudando, de pessoa que cresceu se apropriando de si, se apropriando de quem é, da cor da pele que tem, do cabelo que tem, da roupa que veste, dos gostos que tem. Se não ultrapassar o limite do direito do outro, eu estou apoiando essas crianças do começo ao fim. Então, infelizmente, é um pavor que eu tenho e eu não vou admitir eu passar mais um ano sequer pensando assim, tá, cultura maker, aí tá vindo umas coisas que eu falei, gente, o que é cultura maker? Meu Deus, aí lá vou eu pesquisar. Eu que vou passar a informação e não sei o que é. Fui pesquisar e aí descobri que é o faça você mesmo e é usar, né, esse espaço para que as crianças aprendam de forma lúdica. E é engraçado, e de forma prática é engraçado que quando começou a pandemia, a gente tinha aqui uma frase que era laboratório. Então, assim, todo professor precisava mostrar a teoria e usar e mostrar para a criança na prática onde é que se usa. Porque até para você gostar de alguma coisa, você tem que saber, né? Você tem que ter visto aquilo alguma vez. Então, era muito engraçado. A gente parece que está assim, sempre 2 anos antes das ideias da Secretaria do Estado, e eu fico muito feliz e orgulhosa. Por fim, veio a pandemia, e aí só retomando a questão da pandemia para eu poder esclarecer, é que assim, a gente achou assim, nossa, pandemia, meu Deus, essas crianças não estão sabendo ler, esse 6º ano está vindo, e esse 5º ano não teve aula, e a gente aqui se martirizando. A internet foi uma loucura, né? Foi uma dor de cabeça no primeiro ano, esse ano aqui menos, mas ainda continua um negócio muito distante. Eis que começaram as liberações, e as crianças vieram para a escola. E aí ai, gente, desculpa, eu pareço coruja mesmo, inclusive é o nosso mascote, mas eu pareço uma coruja, mas que crianças adoráveis, gente, uma educação, um cuidado de falar com você. Olha, raríssimos, chega assim, ou nada, é sempre diretora, professora, sempre assim, ai, que amor. Aí eu falei, meu Deus, já que eles são tão fofos e a gente não tem mais indisciplina nessa escola. Você não chega aqui agora, assim, no meio da aula tem o pessoal no Protec, na sala de informática, aí tem o pessoal tendo aula lá em cima, e não tem aquele furdunço de coisa que agita as crianças. Tem crianças que adoram correr, tem crianças que conversam, coitadinho, se mexe, a gente briga até, fala assim, coitadinha criança, meu Deus, deixa se mexer. Mas não tem disciplina, Deus me livre, não tem ninguém xingando o professor. Aqui ninguém fala atravessado com nenhum funcionário. Então, por que é que a gente não vai começar do começo? E começamos do começo, gente, onde é que vocês estão? Quando a gente descobre que eu fiz uma análise profunda, fiz um chamado profundo de observação, a gente fez... chamei, pelo amor de Deus, falei sozinha nos grupos, são 9 salas, eu falei sozinha para a gente fazer uma análise de leitura e de escrita, de hipótese de leitura e de escrita. Alguns pais conseguiram fazer, já mandaram para a gente. Eu sei que hoje, eu tenho aí, porque chegaram alunos novos também, eu tenho, acho que 12 crianças que estão oficialmente na sala de reforço, mas quando a gente viu todo mundo e a gente percebeu que algumas crianças estavam em hipóteses silábicas abaixo do esperado, eu falei, não é possível, de 9 salas eu tenho aí 8 crianças? Ué, cadê essas crianças que estavam ruins? Eu falei, não, vou parar de discurso. Aí, quando a gente conseguiu, eles vieram em escala, então a gente viu todo mundo dos 6º anos,
e eles foram fazer aquela última avaliação, que é uma avaliação externa também, as crianças estão lendo e o pessoal do reforço também. Ai, que amor! Então, assim, é do pequeno ao mais velho, a gente não tem aquela coisa folgada de ser aluno, a gente tem um ambiente escolar que tá de boa, tá em paz. Então, assim, a gente não perdeu nada. Então, a gente não perdeu nada em relação ao aprendizado. Então, as pessoas precisam entender que se você trabalhar a competência e a habilidade corretamente, não existe nenhum conteúdo defasado. Porque você consegue, para o ano que vem, estabelecer aquilo que é importante. Então, a gente conseguiu fazer isso aqui. Então, eu já tenho que... Aí vamos começar o projeto de leitura, porque não é possível, né? Todo ano a gente lia. Então, a gente passou a ler, todo mundo. Aí, o ano que estava lendo, o médio inteiro já lia. Aí, o ano que ia ler, todo mundo me cai a pandemia. As crianças estavam prontas para apresentar dia 30 de março e dia 23 fechou tudo, né? E aí, eu falei, não tô acreditando. Aí, esse ano, o ano passado, eu me contive, mas esse ano eu falei, não, mais um ano sem ler, não, vamos ler. Gosto de ler, gosto, o quê? Aí eles falam, então, peraí. Será que é a gente, essas crianças que estão fora, ou a gente é que perdeu um capítulo e a gente não perguntou? Então, é isso que a gente está trabalhando hoje, Josi. A gente está trabalhando hoje mesmo eu fiz 2 orientações, né, para os professores e para as crianças também. Então, hoje a gente está chegando num patamar de que, assim, será que a gente não precisa perguntar mais para o aluno, né, mais para o estudante, o que ele tem para me oferecer do que eu para oferecer para ele? Então, é esse trabalho que a gente vai começar, porque realmente eu entendo que é um pouco duro para o professor abrir mão. Eu falo, abra mão dos seus filhotes, que é o seu diploma, que é o seu conhecimento. Deixa ele fluir na mão dessas crianças e deixa ver o que essas crianças vão fazer com ele. E olha, hoje eu estou maravilhada, existem algumas falas de criança de 7º ano que eu nunca pensei em ver. Eu falei, eu não estou escutando isso. Esse menino está falando de uma doença específica que, sabe, assim... Então, que legal, meu. É uma criançada que tem muito conteúdo, eles são terríveis, porque eles matam as mães com essa história de celular, né? Mas eles sabem muito. A minha sobrinha, eu falei, Maria, você começou com preguiça de novo, Maria. Mas, Maria, como é que corta esse vídeo? Tia, no seu próprio celular você corta. Eu falei, legal. Que é um outro projeto de resgate cultural, histórico dessa região, da PPA. Então é isso, sabe? Se eles não sabem uma coisa, veja o que eles sabem. E do que eles sabem, a gente ganha essas crianças. Não tem escapatória. Falando ainda de pandemia, o que a escola fez para aqueles alunos que não tinham aparelho celular, computador? O que foi feito para que eles pudessem ser inseridos no ensino híbrido? Mesmo antes da pandemia, eu sempre fui uma profissional que entendeu que a tecnologia e os aparelhos todos, eles deviam ser utilizados, né? E aí, é aquilo que eu falei para você, a gente pensava que eles eram super tecnológicos e a gente descobriu que o que eles tinham, na verdade, não era o acesso, eles tinham só o aparelho. Eles substituíram o videogame pelo celular. Então, aquela briga que a gente tinha o tempo inteiro, é engraçadíssimo, aquela briga, larga o celular, não dá pra diretora, celular, desliga. E aí, tipo assim, aí eu pensava assim, o professor tá dando, desculpa, mas é verdade, assim, é uma aula chata e o menino tá vendo o mundo no celular. Só que aí, quando chegou a pandemia, a gente descobriu que eles não estavam vendo o mundo no celular. A verdade é que eles não tinham acesso. E aí, a gente fez o quê? A gente, a princípio, no primeiro ano, foi uma loucura. Não teve assim, não sabíamos o que fazer. Sinceramente, assim, a escola permaneceu fechada, né? No começo da pandemia, a gente não sabia direito como era esse vírus, o que fazia, o que não fazia, como era, o que não era. Então, a gente, realmente, foi um ano muito difícil. Então, a gente abria a escola para pegarem as apostilas, para pegarem as provas, ainda eram provas impressas, né? E já nesse ano a gente já resolveu que, assim, não vamos cometer os mesmos erros, já que a pandemia permanece. A gente avaliou e reavaliou algumas coisas e a gente resolveu começar direito, que é acessando todos. Porque eu falei, aí uma loucura. A busca ativa, onde é que tá? Eu sei que chegou um momento, assim, que eu tinha um aluno que eu não sabia onde estava do 6º ano. Então, assim, cadê, meu Deus, essa criatura? Aí... Durante a pandemia, a gente recebeu uma verba, né, da diretoria de ensino também para a questão da Marmitex, porque eu percebi o seguinte, a gente abria escola para as crianças virem comer, mas as crianças não saíam para vir comer. Às vezes era até mais caro você se locomover de casa até aqui para poder comer, porque aí também, assim, poxa, vem só a criança comer e o resto da família, né? Ninguém come. Então, a gente recebeu uma verba da D, e aí para comprar os Marmitex, né, os descartáveis, a gente serviu.
Quando acabou esse Marmitex, se eu não me lembro, a gente tinha comprado 2.000 embalagens. Eu saí pedindo para todos os nossos fornecedores grana. Falei, ó, compra lá, traz Marmitex, eu quero continuar servindo. Eu sei que nós servimos mais de 4.000 Marmitex, assim, em meses, permanecendo. A gente fez um cadastro, porque se eu for, né, porque assim, existe também a questão de pessoas que se comprometem com aquilo, mas existem também pessoas que fazem aquilo uma vez só. Então, para não tirar o direito de quem realmente vinha todos os dias, a gente fez um cadastro, e aí a gente ficou distribuindo até que a escola retornasse de forma escalonada. E aí, quando a escola voltou de forma escalonada, o que a gente fez? Todo mundo que não tem acesso para a escola já. Então, mesmo antes da pandemia, eu sempre mantive e fiz questão de manter os nossos computadores funcionando. Então, a gente sempre teve 18 computadores funcionando. E fiz questão de ampliar para mais 20, para 2, né, para ficar 20. E aí a gente sempre teve, a escola sempre esteve aberta, sempre avisei, gente, não tá conseguindo. É engraçado que é assim, diretora, não tô conseguindo fazer. Então vem para a escola. Ai, eu entrei. Ai, que bom que você entrou. Então, assim, são várias estratégias, né? Até você realmente tem crianças que não tem mesmo, então essas a gente já sabe qual é. E aqui que a gente faz, filho, para a escola todos os dias. Não me interessa o que vai acontecer com você. Então, geralmente são os menores. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com crianças que eu não lembrava e que retornaram com várias histórias e eu pude ajudar. O contato para mim é muito importante. Eu fico sofrida de falar, meu Deus, como que essa família sumiu, né? E aí, assim, pra gente é muito tranquilo. A equipe PPA, os professores são, gente, e do primeiro semestre, o pessoal do Cascato não tem acesso. Então, se veio para a escola, a gente vai considerar. Mas já no segundo semestre eu já não considero mais, porque eles já sabem que a escola está aberta, tem ônibus, tem tudo, por que não está vindo? Não é comorbidade. Então, e é muito legal, porque eles estão vindo. Então é isso, a gente não está com uma capacidade do jeito que a gente tem, a gente recebe 100 e poucos alunos por período, a nossa capacidade é de 750 por período, né? Mas a gente tem visto, assim, alternadamente todo mundo. Então é isso, é um misto de permanências e rupturas, e que juntos todos, incluindo os estudantes, eu falo, gente, esse é o projeto, o que vocês acharam? Aí eles ficam um pouco assim, eu não sei se eles ficam deslumbrados, assim, ninguém me mostrou um projeto. Como assim? Ela quer saber o que eu acho, né? E é legal que você vê isso no rosto. Falei, gente, vocês não estão falando comigo porque o projeto é ruim? Aí eles balançam a cabeça assim, então vocês vão embora e eu não preciso achar que o projeto tá ruim. Tô no caminho certo? Mas aí talvez a vergonha de falar entre eles. Tá vendo? É uma construção que eu falo hoje mesmo. Tinha uns estudantes pequenos, eu fui falar do aluno que, seu CMSP tá aqui, eu vou te mostrar. E, falei, mas meu filho, você tá rindo do quê? Não é segredo, eu mostrei na tela. Você tá rindo do quê? Eu já mostrei que ele tá assim, então ele sabia, ele me deixou entrar, não tô entendendo. Então acho que isso, sabe, precisa ser feito. Deixa isso falar com liberdade, com educação, mas com liberdade. Sobre a evasão escolar, vocês têm alunos que Nós temos. A gente percebeu que muitos dos estudantes, eles simplesmente sumiram e depois a gente descobre que eles mudaram de lugar. Eles mudaram de cidade. Então, assim, antes da evasão, é o que eu falei, eu falo que eu e algumas funcionárias daqui, se nós não fôssemos da educação e não tivéssemos aqui, eu acho que a gente abriria uma agência de detetives, porque a gente não cansa. Aí um que conhece um, a gente vai para o Facebook, a gente acha que lembra que o outro, e a gente tem funcionários muito, muito atentos, são mulheres esmagadoramente, desculpa, mas a gente é bem atenta, e aí a gente consegue lembrar, você lembra de tal fulano, aí conta a história, a gente já lembra, então, mora na rua tal, pega o endereço, então a gente já sabe onde é que mora, passa por lá, já dá um grito, fica, mas você estava onde? Então, assim, graças a Deus, assim, a gente tem, sim, um índice de evasão. Esse índice de evasão, ele é bem pequeno, bem de verdade. Então, assim, hoje eu consigo te dizer, assim, hoje eu tenho um número, porque, assim, quem faz isso sou eu ou a vice-diretora, então a gente tem esse número claro. Eu não sei se eu chego a 10 pessoas hoje, assim, dadas como abandono hoje. E pessoas que realmente a gente sabe que foi para outro estado e que mandou recado que não volta. Então, é um número bom nesse universo gigantesco de 1780, né? Mesmo assim, a gente fica chateado, porque foi um semestre procurando. Mas a gente tem, sim, evasão, ela acontece por vários motivos, e algumas vezes os pais e as mães nem nos procuram para nem pedir ajuda. Então, é bem complicado mesmo. A gente tem várias questões, a questão da fome. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a convocar as crianças
que não tinham nenhum problema de saúde. Eu recebia muita informação de diretora, olha, até dá para ir, mas não tem roupa, ela cresceu. Você imagina uma criança do 6º ano do começo do ano, e para retornar agora em agosto, gigante, eu saí no WhatsApp de todo mundo, no grupo nosso, no grupo daqui. E, gente, quem tem roupa sobrando em casa do tamanho que for, traz. Aí eu trouxe da minha sobrinha, aí eu lembrava da aluna e falava, gente, fulana tá aqui, fulana... mãe, manda lá para mim, manda lá me procurar. As crianças não vinham procurar. Aí lá vou eu, gente, cadê fulana? Você tem aqui um pouquinho? Você se importa de levar isso aqui? Não. Então, assim, tudo isso a gente fez, porque a gente percebeu que faltava muita coisa. E a nossa comida é maravilhosa, então agora tá todo mundo comendo aqui. Então essa é outra coisa que melhorou também, segundo os relatos das pessoas mais velhas aqui na casa. Uhum. Você pode falar o passo a passo de se fazer um projeto? Sim, posso, porque gosto e consigo fazer um projeto, nem tanto escrever, mas consigo. Então a primeira coisa é ser honesto. Falei isso para as crianças hoje. Sejam honestos com os problemas, com os defeitos e com aquilo que tem de bom. Acho que a primeira coisa é sentar e falar assim, gente, o que dá certo, o que não dá certo, de verdade, se foi você ou não que fez. Isso não importa. O que importa são as crianças. Então, primeiro passo, análise de resultados. Sejam eles quais forem. Se o seu problema é em disciplina, é conversar com as pessoas por que essa disciplina está acontecendo. Né? É fazer pesquisa mesmo. Então, vamos analisar. Segundo passo, chamar pessoas para construir esse projeto com você. Né? O projeto não pode ser da sua cabeça que você acha lindo. Né? Então, assim, a gente faz um projeto mediante tudo que a gente ouve de várias pessoas e as pessoas ficam muito confortáveis em poder te dizer aquilo que elas pensam. É muito legal, sabe? Assim, eu pergunto pro professor, o professor responde, eu não acho que isso aqui, né? Ó, até para trocar vidro de sal, gente, pintaram tudo de branco, e agora? Eu queria colocar para transparente todo mundo, parabéns, é isso mesmo, além de tudo, bom gosto, porque, então, assim, de preguiça pintaram, sabe? Então, até nisso. Agora, tem coisas que, como você já está encaminhado, você já sabe estruturalmente o que é melhor ou não, mas isso é outra coisa, que isso não afeta o pedagógico, né? O terceiro passo, que eu acho que é a partir dessas ideias, você reescrever esse momento, então, assim, para onde a gente vai? Então, qual é o nosso principal objetivo, então? Se é acabar com a disciplina? Se é aumentar as notas internas, externas? E aí você junto construir. E eu acho que fundamental essa construção. E eu acho que depois disso, quando as pessoas, os vários personagens participam do processo, é muito difícil eles não participarem do desenvolvimento dele, porque é de todo mundo. Então, assim, a gente tinha uma horta aqui, que o caseiro tinha uma horta que todo mundo pulava e acabava com a horta. Quando a gente colocou as crianças para fazer a horta do 6º D, mas pensa numa sala, umas graças que eu amo, eles estão tudo hoje no 8º D. Deste tamanho, tudo no 8º D, e eu digo, meu Deus, de olhar para vocês, eu lembro que foi aquilo, e eles lembram, eles conversavam, nossa, como eles eram terríveis, tudo criança, fala, e briga entre si. E aí, quando o professor de história chegou, que me disseram que ele era jardineiro e ele gostava, falei, você não vai dar um pingo de letra de história. Todas as suas 4 aulas, você vai descer com esse 6º D, e você vai fazer eles plantarem, meu Deus do céu. Aí eles desciam para plantar, cultivar, eles para semear, depois cultivar, colher. Eu ia com eles todas as vezes, eles me ensinavam o que eles estavam fazendo, passaram a ter mais concentração na sala de aula, e aí a gente começou a perceber que era um outro ambiente. Então, assim, é fundamental. Então, assim, e aí, quando eles passaram a fazer e a gente começou a colocar no Facebook, pararam de pular e destruir. Então, quando pertence a todos, eu não tenho o que fazer. Então, acho que esse primeiro passo a passo. A parte chata é escrever. Então, hoje eu estou usando o mapa mental, que é bem legal, rápido, e você consegue passar a mesma informação. Mas, infelizmente, a gente tem sempre que fazer um rascunho disso, que é uma parte pesada. Mas também gosto de escrever. Eu acho que basicamente é isso. E o resto, eu acho que você sempre reavaliando, tá? Então, a cada 2 meses, eu lembro que assim, quando eu cheguei, todo final de mês, a gente fazia sempre reunião com os professores no final do período. E era a hora da gente mostrar, eles falarem, reclamar, apontar. E foi muito legal, assim. Parece que foi um momento que os professores puderam compartilhar, finalmente, daquilo que, né? E é muito bom que todo mundo me procura. Eles têm um pouquinho de medo de mim, que eu sou um pouco brava, às vezes, e aí eles acham que eu vou ser brava com tudo.
Mas é muito legal. Nossa, Lidiane, queria tirar uma dúvida. Oi, né? Vamos lá. Então é isso. Eu não tenho o que fazer. É você, ser honesto com você e com a sua realidade. Ó, se tem uma coisa que você quer ver, você nunca vai me ver fazendo, é forjar resultado. Meu, como que alguém consegue forjar um resultado? Você tá sempre lindo, maravilhoso, aí quando a sua criança vai pro mundo, a sua criança não sabe fazer nada porque você forjou um resultado. Eu tô nem aí pro resultado. Eu prefiro minha criança competente ao longo do tempo. E como que você resolve? Hoje eu ensinei para as crianças do 7º, porque a gente estava distante. Sempre lide com a verdade. Seja ela qual for, não se resolve mentira, não se arruma mentira, porque a mentira não existe. Então sejam honestos, gente, seja o que for. Fica essa história de comer o meu trabalho, né? O cachorro comeu o meu trabalho. E é muito legal. Fala, o que te aconteceu hoje? O que aconteceu que você não fez? Foi preguiça. Eles nem conseguem mentir para mim. Ai, que coisa fofa. E aí eu já brigo e faço fazer, e aí não mente mais. Nunca mais. É muito bom. Ah, que coisa mais linda. Estamos construindo um ser humano que espero, que a PP é tão grande, que eu espero que sejam seres humanos que produzam outros seres humanos capazes de fazer uma sociedade melhor para eles. Eles merecem. Sim, com certeza. Como você vê as políticas públicas na educação? Olha, eu tenho muitas coisas que eu não vejo problema e na verdade, assim, eu não vejo problema no conteúdo, eu vejo problema na forma. Por que eu não vejo problema no conteúdo? Eu fui estudar porque eu precisava entender, é a palavra que eu posso usar, que bagaça era essa do professor de Fundamental 2 dizer que as crianças são analfabetas. E eu sempre tive escolas que tinham os dois segmentos e eu sempre via as crianças pequenas se desenvolvendo muito, muito mesmo. E aquilo para mim não fazia sentido. Falei, como que a criança chega aqui no 6º ano e o professor fala que a criança ela não sabe? E aí eu fui estudar, eu fui fazer letra e vida e descobri que o letramento estava ocorrendo completamente ao contrário, na contramão dos ensinamentos do ensino fundamental 2, nos anos finais. E aí, levei vários professores para fazer o curso comigo, foi muito legal, todo mundo conseguiu entender. E aqui na PPA, a gente tem várias alfabetizadoras. Então, assim, as professoras são incríveis, são alfabetizadoras e puderam comprar essa minha ideia, que elas ficaram super felizes. Né? Elas até deixam claro que, assim, é muito difícil um gestor ter essa visão, né, de continuidade de um período para o outro, e que isso é uma bênção, porque você consegue parar de estabelecer padrões que você próprio não tem. Então, assim, honestamente, eu tenho sempre essa fala, eu não aprendi tudo na faculdade. Agora eu exijo do meu aluno que meu aluno saiba tudo. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Qual é a dicotomia? Qual é a discrepância que existe em você ser um professor que exige uma coisa que você não faz? Então, eu sempre brinco com isso. Eu só exijo aquilo que eu sou, que eu faço. Então, quando eles falam assim, nossa, diretor, esqueci, eu falei, tá bom, eu também esqueço, mas então agora vamos nos lembrar junto. Então, eu sou bem dessa linha. Agora, se eu leio, e eu estou te falando que eu leio, eu quero que você leia, porque é o exemplo que eu dou. Eu faço muitos formulários, fiz um formulário sobre competências e habilidades, que é uma coisa que a gente devia ter falado com eles, mas não deu tempo. Então, eu fiz em forma de vídeo. E aí, no formulário, um aluno foi muito legal, um estudante, ele meio desabafo, né? Ele fez um desabafo, e disse que texto não é aula, né? Professor, texto não é aula. E, ao mesmo tempo, elogiou os professores que ele lembrou. E eu achei aquilo muito feliz da parte dele, porque ele foi muito... Ele falou, não estou generalizando, que existem professores que não nos prendem a atenção, mas existem professores que nos prendem. Eu fui ler, porque eu gosto dessas coisas. E foi muito legal quando imediatamente que eu li tudo isso, eu mandei um recado para ele. Falei, oi, né? Que bom, olha, que bom que você se expressou, eu penso assim, não é falta de fazer esse trabalho. E agradeci, falei, pode ficar tranquilo. E é engraçado que aí, quando eu voltei na mensagem, estava escrito assim, duvido que alguém vá ler e que alguém vá fazer alguma coisa para mudar isso. Eu voltei no WhatsApp assim, oi, tudo bem? Só para deixar claro, eu leio tudo. E eu leio tanto que eu pedi as cartas para os 7º anos, porque a gente precisava saber se eles estavam escrevendo. Eu li uma a uma e respondi estudante por estudante. Então, pode ficar tranquilo que eu só cobro aquilo que eu dou exemplo. Então, eu sou da pedagogia do exemplo, né? Então, nesse caso, essa questão educacional,
ela é bem ampla, e essa confiança, de forma geral, assim, de que você está amparado, que nem para levar uma bronca, ela é fundamental. Eu me perdi um pouco aqui, Josi, eu dou umas viajadas aí e me perco um pouco às vezes. Tá vendo? Já esqueci, e eu lá vou ficar bravo com o aluno, porque ele fica, nossa, diretora, eu esqueci. Tadinho. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria na área da educação? E Josi, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu me transformei, me preparou para estar aqui na PPA. Eu digo isso com todo amor e carinho. Todas as minhas experiências boas e ruins, eu trouxe para cá porque eu tenho o objetivo de realmente fazer da PPA a melhor escola. Não vou nem dizer a melhor escola que eu puder, não. A melhor escola que nós todos juntos certamente podemos. Então, eu acho que é a minha missão. Eu joguei futebol a vida inteira, quase, né? Fui ser uma jogadora de futebol fora do país, mas as coisas não deram certo. Eu gosto muito de cantar. Eu cantei uma boa parte da minha vida. Hoje eu tô com as cordas vocais acabadas, tão enlouquecida aqui. Mas acho que o que me puxou mesmo foi a história, foi descobrir quem eu sou, a história dos meus antepassados. Eu descobri ser negra e com uma história bastante complicada, mas que com todo o potencial de transformá-la tarde, né? Então eu quero que as minhas meninas e os meus meninos aprendam isso cedo, para estarem preparadas para o mundo cedo. E quando eu percebi que o mundo era muito injusto, por questões muito sérias, históricas e permanentes, era a minha missão, ajudá-los a ultrapassar tudo isso. E eu só quero que eles tenham um futuro legal, bacana, do jeito que eles quiserem, mas com saúde, com posses, possibilidades. Eu brinco que eu quero que eles coloquem um óculos na cara, entrem no carro e desçam para a praia. Para finalizar, qual a mensagem que você poderia deixar para diretores, coordenadores, professores, alunos e a comunidade escolar? Eu acho que a palavra acreditar, para mim, ela é muito forte. Eu acredito, e eu acredito todos os dias. Eu venho ainda para cá todos os finais, eu vou para casa ainda todos os finais de semana, e se em 3 anos e alguns meses que eu estou trabalhando aqui, em nenhum dia da minha vida eu acordei triste, ou com preguiça, ou com, tem que trabalhar, nunca. Então, é um lugar, a escola é um lugar onde eu me realizo. Então, eu realmente acredito profundamente que não tem outra forma de ninguém da sociedade se organizar se não for pela educação, se não for pelo ambiente escolar, se não for pelo objeto educação. Porque, para mim, ambiente escolar, inclusive, até fora da escola, né? Debaixo da árvore, a gente estar no laboratório, a gente sentar no chão, comer com eles no refeitório. Então, eu acho que todos esses momentos, para mim, eles são fundamentais. Eu acho que a palavra acreditar. Esperança parece um pouco romântico, né? E aí, acho que eu lembrei, porque você fez a pergunta anterior para encerrar essa minha parte, mas, assim, eu vejo muitos problemas no sistema educacional, né? Mas da porta para dentro, sabe aquela coisa, assim, você está na rua e você vê muitos problemas, mas da porta para dentro de casa, você vai fazer o quê? Reproduzir o que está na rua? Então, eu acho que o Estado tem coisas boas, que eu gosto do currículo, eu adoro currículo. Era isso que eu estava falando naquela hora, né? Eu gosto do currículo, porque o currículo se adequou ao construtivismo que estava vindo, né? Então, isso fomentou um pouco a igualdade maior. Mas, assim, eles têm um discurso que eu acho ridículo, por isso que eu acho que esperança é uma palavra que não cabe, que, assim, eles falam que a gente tem autonomia para adequar o currículo, que a gente tem autonomia para você fazer as mudanças necessárias, mas a cobrança vem igual. Então, a cobrança de uma escola que é PEI é a mesma para uma cobrança de escola que não é PEI, né? Que não é a integral, e que tem toda uma estrutura, tem todo, enfim, um aparato. Então, eu acho que, assim, sinceramente, a PPA hoje não deve para nenhuma escola, né? Nenhuma PEI, não deve mesmo. A gente está num nível bastante competente de acompanhamento, de sugestões, de propostas e de trabalho, mas eu odeio isso. Então, assim, eu não tenho esperança que as coisas vão mudar daqui para fora, mas aqui dentro eu realmente acredito. Primeiro, muito obrigada por poder contar um pouquinho dessa história que ela é, para mim, gratificante. Eu digo que, assim,
Eu sou uma pessoa de fé, né? Não professo nenhuma religião, mas eu tenho muita fé. E eu acho que essa minha positividade da vida, mesmo até nos problemas, me trouxe aqui, né? Então, assim, gosto onde estou, só não fico muito aqui, acho que até, né, nesse ambiente aqui, mas eu quero agradecer demais a professora Luzimar, que esteve conosco um tempo e agora ela retornou, mesmo distante, que a gente passou distante, né, a maior parte do tempo e agora muito próximo, porque a gente às vezes não percebe que algumas pessoas estão percebendo as diferenças, né? Mas eu, graças a Deus, sou muito grata, porque os professores sempre deixam claro que as águas são antes e depois de Lidiane, não é que eu não sou milagrosa, Deus me livre, mas eu acho que eu consegui fazer aí a união, né? Consegui unir a nossa equipe, e mesmo assim, eu sou feliz aqui, eu amo a minha equipe gestora, as meninas são incríveis, são minhas amigas pessoais hoje, né? Eu amo as meninas que trabalham na escola, eu amo as meninas da limpeza, a gente tem um relacionamento próximo. Eu amo as cozinheiras, que eu tenho um respeito enorme, e elas sabem disso. Então, acho que essa questão é muito... Eu estou muito feliz, e espero que todo mundo que esteja aqui, os professores estão felizes, cansados, muito cansados, mas tão seguros de que tem uma gestão que pensa muito antes de passar qualquer coisa, de falar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Sabe aquelas coisas que estão começando aí, você vai, aí então é isso aí, o negócio é isso. Acho que a gente ter calma, agradecer mesmo o convite, super feliz em conhecer você, seu trabalho, e faço questão de acompanhar, e o que você precisar de mim, eu estarei à disposição. Eu que agradeço por você ter aceito participar, e muito obrigada, e até outras vezes. Até breve, espero que você possa vir nos visitar. Projeto não falta, espaço não falta, estudante não falta. Pode deixar, eu vou Obrigada. sim. Tá, obrigada. Mesmo. Um abraço para todo mundo. Pessoal, inscreva-se no meu canal. São histórias reais, como você acabou de escutar essa história linda, maravilhosa da diretora Lidiane. Deixe o seu comentário. Tchau e até o próximo vídeo.